Aleluia. Sabe, irmãos, que minha esposa estava ali comigo lamentando a falta de alguns irmãos. A gente sempre tem isso. Como pastor, a gente fica nessa situação. Nossa, irmão, fulano de tal, podia tanto estar aqui, precisava tanto ouvir essa palavra. Sabe que o Espírito Santo falou algo para mim ali agora no louvor. Você que está aqui, você é que vai ser abençoado. Essa palavra foi para você, amém? Se sinta então privilegiado. Talvez muitos precisavam ouvir, mas não quiseram, abriram mão. Sabe que o Senhor Jesus contou certa vez uma parábola em que havia um homem muito rico, em que ele decidiu fazer uma festa, e ele chamou as pessoas de renome, aquelas que tinham títulos, que tinham posições, mas elas não vieram. E chegou um momento então que aquele homem muito rico falou: eu não vou desperdiçar o banquete. Vai às ruas e chama aqueles que menos precisam, os mendigos, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão em descaso com a sociedade. E assim ele fez. E sabe que algumas pessoas inventaram tantas desculpas para estarem ali. Sempre vai ter desculpas. Eu lembro que a Bíblia fala de um que comprou um terreno e ele tinha que ir lá ver o terreno dele, e por isso ele não podia estar no banquete com o Senhor. Olha para você ver, desculpas sempre vão ter, mas há aqueles irmãos que não inventaram desculpas, mas estão aqui hoje. Você vai ser muito abençoado por estar aqui, creia nisso, amém? Amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar a respeito, justamente, o Samuel deu uma introdução aqui a respeito do que eu quero falar. E sabe que existe um homem chamado Agatócles. Escrevi o nome dele aqui para não esquecer. Falei Agatócles. Agatócles. Bom nome você põe no seu filho, amém? Ele foi um grande general e ele viveu grandes guerras, ali na Grécia, na antiguidade. E a história conta que certa vez ele foi enfrentar a maior batalha da sua vida. Era de fato caso de vida ou morte. Ele tinha um batalhão de seguidores que o seguiam, homens valorosos que estavam com ele, não somente pelo título, não somente porque ele era gente boa, mas porque entendiam que tinha um propósito de vida. Aqueles homens estavam com ele durante anos e poderiam se aliar a outros exércitos que eram até maiores e mais numerosos, mais poderosos, mas decidiram ficar com Agatócles. Me ajuda a decorar esse nome, amém? Eu fico imaginando como que foi a formação daquele exército. Os dias em que, de início, quando Agatócles entendeu o propósito de vida dele, vou ser um general, vou ser um líder, e ele indo atrás de cada pessoa, e treinando, ensinando, às vezes perdendo a paciência. Não é assim, faz dessa maneira. Talvez ele até ofendeu alguns em algum dia, sei lá, seu burro. Mas Deus chamou Agatócles. E a história então conta que no meio desse treinamento, que não foi talvez o melhor, talvez Agatócles tinha muitos erros, muitas falhas, mas Deus deu a ele um exército, e ele valorizava aquele povo. Ele tinha um amor por cada um daqueles guerreiros, daqueles soldados, daquelas famílias. Na responsabilidade dele, havia muitas famílias. A história conta então que eles venceram grandes batalhas, grandes guerras. Muitos inimigos vieram adiante deles. E eles venceram e se tornaram famosos por toda a terra. Não eram os mais numerosos, não eram os mais poderosos, mas se tornaram famosos. Mas sabe de algo? Ele foi enfrentar uma guerra certa vez. Ele queria conquistar um território na África, no norte da África. E eles já estavam um bom tempo juntos. E aquela batalha se tornou a batalha da vida deles. Por quê? Porque eles não imaginavam como seria. Eles estavam indo para um caminho que eles não entendiam qual era de fato os seus inimigos. Mas eles foram, entendiam que tinham um propósito, entendiam que foram chamados para um propósito. E eles então continuaram. Ao chegar naquela terra desconhecida, imagina você entrando num lugar desconhecido.
um ambiente onde você nunca esteve, né, familiarizado, um ambiente onde tudo é novo. Já assistiu Malhação? Eu lembro que eu assistia Malhação quando eu era adolescente, e passava um ano inteiro de Malhação, e era legal, a gente acostumava com os personagens, mas quando virava o ano, mudava todos os personagens. Era chato aquele negócio, né? Ah não, eu tava com saudade do cabelo. Cabeça? Cadê o cabeção? Era tão legal aqueles personagens, mas mudou tudo. E agora então você nem está mais afim assim de assistir a nova história, mas você sabe que havia um propósito. Agatócles sabia que tinha um propósito. Ele estava num lugar desconhecido, junto com o seu exército. Várias famílias estavam ali em prol dele, mas eles tinham uma guerra diante deles. E sabe que quando Agatócles ele subiu as montanhas e ele viu o exército que estava pronto à sua espera, ele imaginou que ia pegar aquele povo de surpresa, mas não. Ele encontrou todo um exército formado, pronto, preparado para a batalha, treinados com os melhores armamentos e ainda por cima mais numerosos do que o exército de Agatócles. Naquele momento ele tinha duas escolhas: ou nós voltamos para os navios, ou nós enfrentamos essa batalha. Quando ele abriu o jogo para o seu exército, prontamente aqueles homens se dispuseram e falaram: nós já vencemos muitas guerras, nós vamos vencer mais essa. Eu louvo a Deus por irmãos assim. Deus sempre me cercou de homens assim. Em momentos de desafios grandes, esses irmãos estavam ao meu lado e dizendo: pastor, o senhor não está sozinho, nós vamos enfrentar, nós vamos para cima, vai dar certo. Esses irmãos, eles têm um galardão tão grande quanto o galardão de Agatócles, você pode ter certeza disso. Sempre tem aqueles que vão resistir, sempre tem aqueles irmãos que às vezes vão ver o exército, o poder que está à frente, o inimigo, ele é mais numeroso, ele é mais poderoso, mas eu louvo a Deus porque há guerreiros que se posicionam. Mas sabe de algo? Que apenas se posicionar não é o suficiente. Aqueles homens se posicionaram, mas eu creio, Agatócles era um homem de Deus. A história não conta que ele era crente, mas ele tomou uma atitude que eu creio que é espiritual. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Ele estava diante do maior inimigo que havia, numeroso, poderoso e treinado. Agatócles se dispôs: vamos voltar para casa? Mas os seus discípulos não quiseram. Vamos enfrentar mais essa batalha. E Agatócles então, ele decidiu fazer algo. Se vocês querem então enfrentar essa batalha, nós vamos com tudo, mas não haverá volta. Vamos queimar os nossos barcos. Nessa hora eu fico imaginando se todos estavam mesmo dispostos, mas a decisão já estava decidida, já tinha tomado. Ele vai então para os seus navios e queimam um por um. Então o seu exército, que não era tão grande, não era o mais numeroso, não era o mais poderoso, vai para aquela batalha, mas eles vão como se não tivesse volta. Sabe qual foi o resultado? Foi que aqueles homens venceram a batalha da vida deles. Não tinha volta, não tinha mais outro caminho, não tinha outra solução. A única solução era morrer ou acabar com o exército inimigo. Eu sinto de Deus que, de fato, irmãos, nós vamos entrar num novo tempo, um tempo de aceleração. Vai ser um tempo onde nós vamos ou morrer ou desfrutar de grandes vitórias no Senhor. Nós estamos de fato prestes a multiplicar a rede. Se você não sabia, eu quero te dizer isso. Nós vamos multiplicar, mas eu já tracei alvos tanto para a minha rede quanto para a próxima rede, e eu vou falar sobre eles mais tarde, né? O Aurélio nem está sabendo disso, mas ele já tem um alvo, amém?
Mas é assim. Pode deixar que tirou, não? Nós vamos entrar num tempo de aceleração. Eu já tinha colocado isso no meu coração desde o início dessa pandemia. E eu louvo a Deus porque eu sinto, irmãos, em todo momento, o meu coração sempre muito alinhado com o coração do pastor Aloysio. Eu fico assim impressionado, as coisas que o Senhor às vezes coloca no meu coração, de repente Ele vem para testificar. Ele é um profeta mesmo, além de mestre, Ele é um profeta na minha vida. Eu considero cada palavra do pastor Aloysio assim, é muito chave para a minha vida, para a vida da nossa rede. Nos tempos em que nós vivemos de maiores batalhas, foram os tempos que o pastor Aloysio também viveu, e por isso ele declarava a palavra, e eu pegava para mim, pegava para os irmãos, e assim nós vencemos. Nós vencemos batalhas sobrenaturais durante esse tempo, tantas guerras, tantos lobos que se colocaram no nosso meio. Vocês lembram disso tudo? Não sei se os irmãos lembram, mas nós já tivemos pessoas falando em assassinar no nosso meio, no nosso encontro. Víboras mesmo, pessoas que planejaram planos malignos. Tantas guerras nós vencemos, mas sabe de algo? Nenhuma delas se compara ao que está por vir. Sabe por quê? Nós profetizamos durante esse ano todo que seria o tempo de maior avivamento que nós viveríamos, e eu creio que esse tempo chegou. As pessoas estão maduras, elas estão prontas para serem colhidas. E sabe que os desafios que virão agora para frente serão grandes, porque o diabo sabe agora do nosso potencial, está escancarado. Até um tempo atrás éramos apenas promessas, não era? Eram promessas. A rede do pastor Leandro, uma grande promessa. Mas apesar de sermos promessas, nós vencemos batalhas como gente grande. Foi ou não foi, irmãos? Eu fico vendo alguns irmãos, crianças, estavam aqui no meio, e agora são homens, casados, valorosos, tem valor espiritual, mas o preço, ele é ainda maior. Queimar os barcos aqui fala de um preço maior. Quando você só tinha um caminho a seguir, você não tinha nada, você estava lá no seminário e não tinha dinheiro para comprar lanche. Você vivia aqui feliz porque não tinha família, não tinha filhos, não tinha nada. Mas agora há um preço maior. Hoje você tem uma esposa, você tem filhos. Aqueles que não têm, logo vão ter. Mas é impressionante como Deus, Ele tem alinhado as coisas no nosso meio e tem nos abençoado. Mas sabe de algo? Quanto mais o tempo passa, mais o preço aumenta, mais você vai ter que decidir queimar os barcos, queimar as opções, queimar as desculpas para esse novo tempo que nós vamos viver. A questão é, você está disposto a isso? Você está disposto a esse novo tempo? Sabe, eu quero falar um pouco a respeito desses dias, comparando com aquilo que nós vivemos na nossa vida cristã. Todos nós passamos por momentos de entrega. Paulo, ele viveu um momento na sua vida de entrega. A Bíblia diz que ele era discípulo de Gamaliel, o mais rigoroso dos judeus. Paulo era um judeu à risca. Ele dava dízimo de todas as áreas da sua vida, seguia todos os preceitos e as tradições do judaísmo. Era um homem renomado, ele tinha uma posição. Ele não era somente um irmão qualquer da igreja da primitiva. Ele era um dos que tinha posição. Ele tinha fama, ele tinha um cargo de confiança, ele tinha dinheiro, ele tinha prosperidade. Tudo indica que Paulo tinha até mesmo esposa, ele tinha uma família. Mas sabe de algo? Chegou um tempo na vida de Paulo em que ele perdeu tudo. E quando vira para Paulo e pergunta para ele: Paulo, e aí, valeu a pena? Será que servir a Deus vale a pena? A Bíblia diz em Filipenses 3,8 que tudo que ele tinha, ele considerava como esterco. Tudo o que Paulo tinha, e ele abriu mão para viver uma vida com Cristo, era como esterco. Filipenses 3,8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas,
e as consideram como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele diz que era como fezes, tudo que ele deixou, toda a sua vida, toda a sua fama, até mesmo a sua família. Nós sabemos que também, pelos ensinamentos de Paulo, ele não abriu mão por uma casa. Provavelmente a sua esposa morreu e ele era viúvo. Isso que os historiadores acreditam. Nós não sabemos muito bem, mas de uma coisa eu sei: Paulo abriu mão de tudo para servir a Cristo. A Bíblia fala que até mesmo de bens, casas, tudo ele abriu mão por causa do caminho dele com o Senhor. E hoje, irmãos, eu quero te chamar a atenção para algo. Você ainda é muito jovem, mas a Bíblia, ela usou os jovens. A Bíblia fala que Timóteo foi chamado, acredita-se que a sua idade era de mais ou menos 16 anos. Muitos de nós aqui fomos chamados por essa idade, entre os 16 e os 25 anos. Isso é muito novo. Talvez agora você está chegando aos 30, aos 40 anos, mas isso ainda você nem viveu a segunda etapa da sua vida. Os anos mais produtivos do homem é dos 30 aos 40, mas os anos de mais sabedoria é após os 40 anos de idade. Sabia disso? Por isso, então, se prepare, porque tem chegado um tempo na sua vida de muita sabedoria, de muita multiplicação, de muito poder, e nós não podemos brincar com esse tempo. Nós não podemos nos dar o luxo de ter outros caminhos a seguir em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente no ministério. Por que eu falo em todas as áreas? Porque o ministério, ele é o cabeça, mas as outras áreas na sua vida, elas precisam caminhar juntamente com ele. Não tem como, irmãos, você desfrutar de um ministério abençoado, por exemplo, sem antes viver um casamento abençoado. Na verdade, o casamento vem em primeiro lugar. Hoje a minha palavra, o foco dela é o seu ministério, aquilo que Deus vai fazer nesse tempo de aceleração. Mas olha, o seu casamento precisa estar voltado para o propósito de Deus. Amém, irmãos? Se você deixa outros caminhos, não queima os barcos, por exemplo, dentro do seu casamento, então mais cedo ou mais tarde as coisas vão desandar. Como assim, pastor? Você que é casado, ou você que vai se casar, se você se casa com a opção de que se não der certo, eu volto para a casa da minha mãe, isso é um problema. Se hoje existe ainda o barquinho que volta para a casa da sua mãe ou do seu pai, você precisa afundar ele agora, hoje. Você precisa entender, eu entrei num caminho sem volta. Não foi por beleza, não foi pelo corpo dele ou dela, mas foi pelo propósito. Toda beleza, todo o corpo vai passar, mas o propósito é o que permanece. Amém, irmãos? E você precisa hoje afundar os barcos dos outros caminhos, das outras amizades, da volta para a casa dos pais. Não importa o que nós vamos passar, nós só temos um caminho. Nós estamos numa ilha deserta e os barcos foram afundados. A sua vida profissional, ela precisa hoje estar alinhada com o propósito. Eu falo algo para os irmãos, não sei qual que é o seu chamado específico, mas irmãos, alinhe a sua vida profissional ao seu propósito. Falo isso para os irmãos. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos de idade, eu não tinha dinheiro nem para ir para o prédio da igreja. Falo na presença de Deus, teve dias em que eu não tinha. Depois Deus me deu uma motinha. Eu lembro, irmãos, inúmeras vezes o milagre da multiplicação no tanque daquela moto. Sério, inúmeras vezes eu falava: Deus, não tem gasolina, não vai chegar. Eu impunha as mãos e falava: multiplica, Senhor, eu quero ir para o culto, eu quero ir para a célula, faz um milagre. Ou então eu ia, chegava lá, eu nem sabia se ia ter como voltar, eu ia pela fé. Mas sabe de algo, irmãos? Em nenhum momento eu abri mão de ter um emprego que tocava no ministério. Eu entendi isso desde o começo. Deus, Ele é um Deus poderoso para me dar um emprego em que não vai influenciar na vida da célula, na vida da igreja. Então desde os 18 anos eu decidi isso. Eu fui ser pastor aos 24, mas antes eu já vivia isso, essa realidade. Você precisa hoje decidir
irmãos? Seu chamado é o quê? Ele passa pela célula, por ser um líder de célula. Então, esse emprego é no horário da célula, não é para mim, isso não é de Deus. É justamente o primeiro, é no natural mesmo. Você está tocando no seu ministério, abra mão. Ou será que Deus não é poderoso para te dar um emprego que você vai poder servi-lo todos os dias? Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Sabe, nós estamos entrando num tempo onde é o tempo da aceleração, onde nós vamos queimar os nossos barcos para viver obras ainda maiores com o Senhor. Amém. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou falar um pouco mais sobre prosperidade daqui a pouco, porque Deus me deu essa palavra essa semana. Eu falei para os discipuladores, lá na casa do Samuel, Deus falou algo tão poderoso a respeito da rede, dos irmãos comigo, algo profético mesmo que nós vamos viver nos próximos anos. Mas olha, irmãos, a primeira coisa que Deus nos pede, o primeiro barco a queimar é o velho homem. Como Samuel falou, hoje é um dia profético, onde os cemitérios estão cheios de pessoas, inclusive a minha família. Já mandaram convite aqui para mim, você não vai vir não, no velório, no cemitério, um ente querido morreu. Eu não vou estar lá hoje, porque eu estou aqui celebrando a morte do velho homem. Amém, irmãos? Poderia até estar lá, se não tivesse um compromisso com você aqui hoje, com o Senhor. Nem é com você, na verdade, é com o Senhor. Eu estou aqui para celebrar a morte do velho homem. Nós precisamos celebrar todos os dias. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o velho homem, os velhos hábitos já passaram, já morreu. Eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Você se fez novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Se você tiver a opção de voltar, quando a batalha estiver difícil, você vai viver uma vida rasa com o Senhor. Se você está aqui hoje me ouvindo, irmãos, você nasceu de novo, mas ainda você tem alguma corda ligada a esses barcos que te levam para aquele mau caminho, o caminho do passado, corta hoje, afunda esses barcos, desfaz. Não existe nenhum lugar de calmaria sem você enfrentar as batalhas que tem diante de você. Se hoje você está enfrentando batalhas na sua nova caminhada com Cristo, na sua vida de nova criatura, persista, porque não existe calmaria em outro lugar, somente com Ele, somente com o Senhor. As questões são: em primeiro lugar, nós somos escolhidos. Quantos aqui creem que são escolhidos? Levante sua mão. Você é escolhido. Deus, Ele te chamou, e a Bíblia diz que nenhum fio cai da sua cabeça sem que seja da vontade de Deus. Eu fico olhando os irmãos avançando, prosperando, eu fico olhando os carros ali. Eu gosto muito de carro, mas sabe que eu vejo coisas espirituais atrás dos carros? Eu fico olhando, não, mas esse carro é bonito, mas eu fico olhando o líder que está lá dentro. Esse irmão tem prosperado, Deus tem abençoado esse irmão, Deus tem feito no nosso meio. Olha só, isso é espiritual. Mas sabe de algo, irmãos? Você foi escolhido. Existe um propósito na sua vida. Quando Davi estava diante do propósito dele, não houve nem tempo para ele pensar muito. Era parte do propósito de Deus ele derrubar o gigante. Mas alguns irmãos sempre, às vezes, eles ficam naquela: eu preciso orar a respeito desse propósito, pastor. Não, tem hora que Deus ele te coloca diante do propósito, e agora, vai acontecer, e pronto, e acabou. Então, quando que eu vou derrubar esse gigante? Quando que eu vou afundar os meus barcos? Hoje, agora. É para esse momento. Você está aqui por isso. Você vai derrubar esse gigante, é agora. Mas muitos às vezes ficam procrastinando. Imagina se Davi tivesse procrastinado. Meu Deus do céu, o tamanho desse gigante. Não, eu vou esconder aqui, outra hora eu volto. Eu preciso orar um pouco mais, né? Eu preciso perguntar. Não, eu vou para casa e depois eu volto. Ninguém ia derrubar aquele gigante por Davi. Fazia parte do propósito de Deus, irmãos. E ia ficar lá zombando, falando. Não procrastine aquilo que você já precisa arrancar a cabeça de uma vez por todas.
Tem males que estão na sua vida que precisam ser destruídos hoje. Tem pontes que devem ser derrubadas hoje. Tem navios que devem ser afundados hoje. Se formos rápidos em responder, seremos rápidos em desfrutar. Se nós logo decidirmos afundar os navios e irmos para cima, irmos para a guerra, a tempestade vai passar, a bonança vai chegar e nós vamos desfrutar de todos os despojos. Eu gosto muito da águia, sempre gosto de dar o exemplo que a águia é um animal muito peculiar. Todos os animais em momentos de chuva, inclusive alguns crentes que deviam estar aqui hoje, amém? Eles se escondem dentro das suas casas, debaixo dos cobertores, nos seus ninhos, nas suas tocas. Mas sabe que a águia não é assim. Além da sabedoria da águia, em saber que a tempestade ela tem um início e um fim, ela tem uma coragem que se destaca além dos outros animais. Quando a águia vê a tempestade chegando, ela acelera ainda mais o seu voo. Ela bate mais forte as asas, porque ela sabe que depois da tempestade virá um arco-íris poderoso com uma grande imagem. Amém, irmãos? Amém. Então, diante da tempestade, diante do desafio, vamos cortar logo a cabeça desse gigante. Vamos queimar os nossos barcos e vamos para cima. Amém, irmãos? Amém. Nós teremos muitos inimigos a enfrentar, mas uma das maiores armas do diabo, e eu quero ontem à noite, estava no trono, se é que você me entende, orando por você. Pastor, não tem um minuto de paz. Literalmente, estava orando por você. E o Senhor ele me falou: eu quero que você fale a respeito do passado de alguns irmãos. Uma das coisas que o Senhor me falou ontem é que uma das maiores armas do diabo em tentar te desfocar é com o seu passado. O seu passado vai tentar bater na sua porta por diversas vezes. As mentiras, as histórias, as pessoas, as lembranças, os vícios, os hábitos, as doutrinas, os pensamentos, tudo do seu passado vem para te confundir nesse novo tempo. Você precisa entender algo. Eu fiz um videozinho, é muito legal esse vídeo, mas o Senhor me incomodou ontem com esse vídeo. Deu muitas curtidas no Instagram, mas teve um puxão de orelha do meu Senhor. Eu fiz um videozinho falando: mostre uma foto do seu namoro, e agora no atual. E eu fiz, os irmãos empolgados, mandaram mensagem, pastores vieram falar comigo: nossa, você conheceu a sua esposa tão novo, não sei o que, não sei o que. Sabe que ontem o Senhor falou comigo? Não tem nada a ver. Aquele Leandro, aquela Larissa morreram. Não tem nada a ver. Por que você está mexendo com isso? É uma nova história. Eu te fiz novo. Não tem nada a ver aquela história. É uma lembrança, mas de um passado que já devia ter sido morto há muito tempo. Eu não vou apagar. O Senhor falou que não precisa apagar, mas Ele falou para mim não me apegar a essas coisas. Não se apegue a coisas do seu passado. Não fique apegado a coisas, irmãos, que podem vir para confundir o seu ministério, a nova vida que você tem com o Senhor. Você é nova criatura. Tem certas lembranças, certas pessoas que devem ser sacrificadas, literalmente. Você não tem que ficar apegado. E o Senhor ontem, no trono, Ele me falou a respeito da história do povo de Israel. A libertação do povo de Israel do Egito. Sabe que o povo estava no Egito, e ali o Egito ele simboliza o mundo. Faraó, ele era um tipo de Satanás, literalmente. Ele foi usado para destruir, para escravizar o povo de Deus. Os israelitas, os hebreus eram chamados assim nessa época, era a igreja, somos nós. E Moisés, ele era Cristo, o libertador, que ia entregar a sua vida por aquele propósito. E a Bíblia diz então, irmãos, que Moisés ele foi para o deserto, teve um período de treinamento, mas aos 80 anos ele voltou ali para o Egito para salvar o seu povo, depois de 430 anos, aquele povo sendo escravizado pelo diabo, no mundo, o povo escolhido de Deus. E Moisés então, ele vai e começa a sua jornada contra Faraó. Os irmãos sabem das 10 pragas que aconteceram ali,
sabe de tudo o que aconteceu, mas eu quero me atentar aqui para um momento em que, no meio da caminhada cristã, o diabo ele vem para tentar lembrar o seu passado. Te conheço de outros carnavais, né? Às vezes até falo assim, aqui em Goiânia, talvez ia te falar, te conheço de outros forrós, né? De outras baladinhas aí, né? Domingueiras. Mas eles vão te perguntar, será mesmo que você agora é crente? Será mesmo? Para cima de mim? Não vem me enganar não. E a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 8, versículo 25, que o Faraó, ele fez algumas propostas, mas a primeira proposta foi a respeito da sua caminhada cristã. Olha o que ele falou. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Eles estavam pedindo para Faraó: liberta o povo, Faraó, para de resistir, vamos lá. Aí o que Faraó fala? Então vai lá, oferece sacrifícios a seu Deus, mas não saiam do país. Próximo versículo, a Bíblia diz: então Faraó, isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao Senhor nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Enfim, a proposta de Faraó aqui foi: sirvam a Deus aqui mesmo, no mundo. Você não precisa sair do mundo, você pode sim equilibrar a coisa. Estava vendo um irmão nosso, tão precioso, esteve conosco há tanto tempo, estava no culto domingo agora, mas ele se diz agora promoter de homossexuais, DJs homossexuais, e ele está todo domingo, todo dia numa festa, mas às vezes vai no culto. E eu fui perguntar a ele, falar para ele: você sabe qual que é a sua posição? Você sabe que você é filho amado? Eu sei, pastor, pode deixar, eu vou no culto, eu vou. Mas ele está achando que dá para viver uma vida assim. Mas cedo ou mais tarde o Senhor vai abrir os olhos dele, até porque eu estou orando por ele. Quando eu oro, irmão, você não tem ideia, Deus faz. Sério, eu tenho isso comigo, Deus faz. Eu tenho orado por esse irmão, Deus vai fazer. Tomara que seja da melhor forma possível, que ele abra os olhos antes de quebrar a cara com esse caminho que ele está levando. Mas não tem como você viver uma vida no mundo e uma vida com o Senhor. Você precisa ter esse entendimento. Deus te chamou para uma vida radical, para uma vida, irmãos, onde você queima os barcos, onde você foge desse mundo. Esse mundo não é para você, não tem nada a ver conosco. Nós não podemos levar o nosso padrão a esse mundo de maneira alguma, nenhuma. Na sua maneira de viver, na sua maneira de vestir, na sua maneira de ganhar dinheiro, no seu casamento, na sua liderança. Não compare nada ao mundo, irmãos. Pastor, eu já venci o mundo, já saí, já sou líder de célula. Mas o mundo vai bater na sua porta, sabia disso? Às vezes eu vejo alguns líderes que eles querem tanto crescer. Eu vejo a bondade no coração de crescer, de avançar, de ser discipulador, de ser pastor. Mas não confunda, isso é tudo espiritual. Não adianta você tentar fazer lá um curso da arte de falar em público. Não adianta você tentar fazer um evento natural, que a base para atrair pessoas sejam coisas naturais. É espiritual. Então, irmãos, para você viver a vida cristã, você precisa andar no Espírito. É o Espírito que faz, é o Espírito que convence, é o Espírito que vai à frente. Nós não podemos depender de coisas naturais. Para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós precisamos ser espirituais. Não confunda. Os hebreus estavam no mundo, mas não pertenciam àquele lugar. A proposta de Faraó foi: sirvam a Deus aqui, fica por aqui mesmo, e assim nós vamos fazer uma grande obra, vai ser poderosa. A segunda proposta que ele fez foi: você se firma nos caminhos do Senhor. Mas o diabo, ele quer falar para você: não vai para tão longe. Tá bom, eu concordo, você realmente é crente, mas o que tem você fazer parte aqui do mover de vez em quando?
é só uma festa em família, é só um beijo, é só uma noite. Experimenta só mais uma vez. Infelizmente, irmãos, eu tenho visto líderes nossos entrar num buraco sem fim. Estão atolados em situações, em coisas, embaraçados, em caminhos que parece que não tem volta. Vai até ter volta, Deus vai trazer. Não precisava se sofrer tanto. Sabe, a segunda proposta do faraó está lá em Êxodo 8, 28. Passa mais 2 versículos aí. A Bíblia diz que: então disse Faraó: deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Olha para você ver o tanto que é cínico. O diabo às vezes ele vai ser cínico com você. Ele vai falar: você pode fazer seus sacrifícios, faz aqui no deserto, aqui pertinho, pode ir ali perto. Você faz seu sacrifício, você ora ao seu Deus, aproveita e ora por mim ainda. Irmãos, isso aqui não funciona. Você precisa queimar os seus barcos. Tem certas coisas que fazem parte do seu passado e que você precisa afundar hoje. Você não tem que ficar vivendo disso mais. Você tem que sair de perto. Não, o Egito não é mais a sua casa. Você precisa ir para uma nova história com Deus. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, essa história não é muito legal, mas eu preciso contar ela para vocês como testemunho. As primeiras experiências que eu tive com o Senhor, na minha adolescência ali, foi por causa de um relacionamento. Era uma moça que era filha de um pastor, e eu fui envolvendo com ela, e o pai dela me obrigava a ir para o culto. Eu odiava aquilo, eu ia obrigado mesmo, falava mal do pastor, falava mal de tudo. Mas o que aconteceu? Eu era mundano e ela pertencia à casa de Deus. Houve uma troca mesmo. Ela passou a desfrutar do mundo de uma maneira tão grande que ela queria viver no mundo. E eu, pelo contrário, comecei a desfrutar da água da vida de uma maneira tão poderosa que eu fui me apaixonando pelo Senhor ali mesmo. E diante disso, eu terminei o relacionamento, eu vi que aquilo não era de Deus. Depois o Senhor foi falando comigo, e aí eu vim para o encontro na videira, e aqui eu fiquei e estou até hoje. Mas as primeiras experiências muito básicas foi ali, um louvor, aceitei o Senhor Jesus, e foi ali os primeiros dias da caminhada. Mas deixa eu te dizer algo, eu fiquei muito acusado com aquilo. Eu pensei, eu fiz tão mal para essa menina, para essa moça, que eu preciso orar por ela. Eu te confesso que até nos primeiros dias eu estava orando para ela ir para um encontro, para ela ter a vida dela mudada, para ela, sabe, ser de fato salva daquele mundo que ela entrou. E eu acreditava que era até por culpa minha. Mas teve um dia em que um profeta de Deus, ele me falou, ele orando comigo, e eu nem sabia que eu orava por isso. Ele pôs a mão na minha cabeça e ele falou: Leandro, você está subindo uma árvore, você tem desejado chegar ao topo dessa árvore, mas tem uma pessoa pendurada no seu pé. É mais fácil vocês dois caírem do que você subir com ela. É impossível você subir com ela. Ou você tira ela do seu pé, ou então você vai cair junto. Então naquele dia eu entendi esse propósito, que era para me afundar esse barco. Eu literalmente afundei, coloquei fogo, nunca mais eu procurei, nunca mais eu entreguei para o Senhor, descansei que Ele é quem vai cuidar. Parece às vezes até injusto, talvez você escutando essa história, mas deixa eu te dizer, ela é o óbvio. Você precisa queimar os barcos do seu passado. Você não vai conseguir resolver os erros que você deixou para trás. Simplesmente entregue ao Senhor. Você era ímpio, você não tinha sabedoria, você não sabia lidar com aquelas coisas, e agora então, irmãos, você tem que resolver da melhor forma possível. Não quer resolver? Acabou, tchau. Não tem essa de você servir ao Senhor perto do deserto. Essa foi a proposta de Faraó. Por quê? Você acha que ia funcionar? É claro que não. Não tem como você servir ao Senhor, mas ficar ali perto, ficar ali no Egito. Você é nova criatura. Amém, irmãos? Você se firmou nos caminhos do Senhor,
Mas sabe qual que é a terceira coisa que o diabo vai te pedir? É a sua casa, é a sua família. A Bíblia diz então em Êxodo capítulo 10, versículo 7. Está na outra versão, tá, né, Samuel? Não está na revista atualizada, não. Eu vou ler na minha versão, que a Bíblia diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Pode ir, vai para o seu propósito, vai lá, vai para o deserto, vai para onde você quer ir, vai para Canaã, pode ir para longe. Mas olha qual que foi a proposta dele: servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. A terceira proposta de Faraó foi o que? Vai então, você quer ir? Vai os homens, mas deixa as suas crianças, deixa as suas mulheres. O diabo vai tentar tocar na sua família. Pode ir, mas deixa a sua esposa aqui comigo, deixa seus filhos, deixa o seu marido aqui comigo. Não pode ficar ninguém para trás. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, se eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém, irmãos? O intuito, irmãos, é andarmos juntos. Quantos aqui são casados? Levanta a sua mão. Na verdade, levanta a mão sua e da sua esposa aí. Levanta juntos. Aleluia. Que é isso? Glória a Deus. Irmãos, o intuito é andarmos juntos, é caminharmos, guardando um ao outro das doutrinas, das falácias, daquilo que o diabo tenta nos confundir. Vocês não estão em uma competição. É muito ruim quando eu vejo casais competindo uns com o outro, nem por brincadeira, irmãos. Na verdade, eu quero até te fazer um desafio. Qualquer brincadeira que você for fazer, a não ser que seja separado homens para um lado, mulher para o outro, não faça onde você é adversário da sua esposa. Amém, irmãos? Primeiro no natural, depois no espiritual. Mas não tem que ter brincadeiras, não tem que ter competições. É muito ruim isso. Às vezes eu perco casais que competem até mesmo no ministério, sabia disso? A minha célula de criança é maior do que a sua de jovens. Esse ministério seu de criança aí, essas criancinhas suas aí. Não, misericórdia, irmão, é um ministério só. Vocês têm que entender isso. Você, meu irmão, varão, você é pastor dessas crianças também. Você precisa entender, você tem que estar junto, você tem que orar. Tem certas batalhas que a sua esposa só vai vencer depois que você estiver junto, depois que você se posicionar e orar. Tem horas que eu dou um basta lá em casa, tem hora que eu entro lá dentro, eu falo: não, está ruim, está errado esse negócio, mas preciso orar por isso. Tem algumas irmãs aí que tá esquisito o negócio, está raso. Da mesma forma que ela também entra. Tem hora que ela vem: amor, servos aí, olha para você ver, amor, pode ajeitar, olha isso, olha aquilo. Os irmãos estão brincando demais no encontro, tem que jejuar. Dá lei, amém? Aleluia. Mas nós devemos, irmãos, sermos uma só carne, em todas as áreas, seja na carne, na alma e no espírito. Na carne, fala daquilo que é natural. Você precisa ser um só com a sua esposa.
dinheiro. É muito ruim você competir dinheiro com a sua esposa. O dinheiro é um só, irmãos. Tira esse negócio da sua cabeça. Só pode dividir dinheiro, sabe quando? Quando você prosperar tanto, ao nível de você falar assim: amor, quer seu dinheiro, não pode desfrutar e fazer o que você quiser dele. Aí você pode ter divisão, amém? Vai chegar essa hora, amém, irmãos? Eu creio, vai chegar essa hora, você vai desfrutar disso. É o único momento em que vocês vão ter dinheiro dividido na casa de vocês. Mas enquanto as contas são pagas juntas, o dinheiro é um só. Não tem essa de brigar por dinheiro, não tem essa de ter separação. Queima o barco do dinheiro hoje. Queima os barcos, irmãos, físicos, da casa, dos bens. É um só, esse cara é meu, ele é seu. Nada disso aqui é acima de nós. Nós somos a prioridade. Na alma, a alma fala dos prazeres da vida. Tem que ser um só também. Tem que ser uma só diversão, uma só luta, um só momento. Tem que alinhar as coisas. Ai, pastor, eu gosto de cinema, ela não gosta. Não tem isso. Vocês vão ter que gostar muito agora. Ou aprende a gostar, ou aprende a desgostar muito. Amém? É sério. Não tem essa de um ir para o cinema e o outro não. Não tem essa de um ir para a academia e o outro não. Isso é armadilha de Satanás, irmão. Você não tem ideia do tamanho. Isso é o laço do diabo. É o capiroto puro lá na mensalidade dessa academia. Não existe essa possibilidade. Ai, pastor, é a minha diversão, eu amo tanto. Eu fico olhando o Paulo. Paulo chegou ele? Cadê o Paulo? O Paulo está lá atrás, está sentado lá no chão. O Iardo é uma guerreira. O Paulo é invocado com as bicicletas que eu vou te falar. Tem capacete, cotoveleira, joelheira, luva, tem tudo quanto é trem. E as caminhadas dele de bicicleta às vezes é de madrugada, mas sempre tem uma fotógrafa lá tirando foto, amém, irmãos? O hobby dela é o que? Fotografia. O hobby dele é o que? Bicicleta, mas os dois estão juntos. Um tirando foto, o outro pedalando, mas estão juntos. Não tem que separar. Ou vocês alinham esse negócio, irmãos, ou não tem essa de um ir para um caminho, o outro ir para outro. Vocês precisam ser um só, no corpo, na alma, mas também no espírito. A vida com Deus, as células, os discipulados. Irmãos, o diabo ele quer separar vocês disso. Não tem como, nós precisamos nos juntar. As solteiras estão saindo aí, eu já vou voltar para os solteiros, é só uma aspas aqui. Vai chegar a sua hora. Calma, não precisa ficar com inveja não, amém? Você vai casar também. Mas olha só, nós precisamos ter um só espírito, irmãos, na vida com Deus. Não tem essa de eu ficar indo para um evento e a minha esposa ficar em casa, a não ser que tem 2 eventos juntos, amém, irmãos? Mas nós vamos caminhar juntos. É encontro, é retiro, é visitar célula, é discipulado, tem que estar junto. Você tem que alimentar a sua esposa, você tem que vigiar o seu marido, você tem que ajudar, vocês têm que caminharem juntos. No espiritual, irmãos, não tem dois caminhos, é um só. Então nós precisamos ter esse entendimento. O diabo vai tentar tocar na família, não só no casamento, mas também nos filhos. Como eu vejo, irmãos, alguns pais pagando um alto preço hoje por ter negociado os primeiros dias com os filhos. Falo para os irmãos, às vezes alguns irmãos ficam até com dó dos meus filhos. Meus filhos dormem, às vezes, eu estou cansado de fazer a caminha deles na minha sala. Eu pego 2 cadeiras, coloco na parede e ali eu coloco a Emanuele deitada. É uma posição super desconfortável, deve dar dorzinha na coluninha, deve ficar mal, deve dormir mal, tem hora que ela bate a cabeça na parede, mas mais desconfortável é ela não estar nos caminhos do Senhor junto com os pais. Não tem essa de o menino estudou a semana inteira, deixa ele dormir, por ele não precisa ir para o culto hoje não. Irmãos, estou pregando que vai ter muitos filhos aqui nos próximos anos, amém, irmãos? Eu já tenho dado já, mas eu estou orando por mais. Eu quero te falar, eu quero ver barulho de criança, sabe? Aquele negócio de segura seu filho aí, que está atrapalhando eu não falar. Eu quero ver. Muitos filhos, em nome de Jesus. Passa aqui, Senhor, libera, Senhor, prosperidade, caminha esses espermatozoides, em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, você tem que caminhar com seus filhos,
Seus filhos não podem ficar em casa, eles têm que estar junto com você no ministério. Eles precisam estar ali junto com as tias dos kids. Nós vamos dar um jeito, mas eles têm que estar junto conosco. Amém, irmãos? Não deixe que o seu passado interfira na sua caminhada. Não deixe que as suas estacas fiquem frouxas. Não deixe que o diabo toque na sua família. Queime os barcos, porque estamos diante dos nossos últimos dias. As batalhas serão grandes. Uma multiplicação é uma terra desconhecida para mim, para todos nós. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que nós devemos queimar os nossos barcos, irmos para essa terra que está diante de nós. Sabe que uma das coisas que aconteceu, além da multiplicação, é que nós vamos multiplicar para outra rede também. Outros obreiros serão levantados e alguns irmãos vão andar com irmãos também que não serão conosco. Vai ser uma terra ainda mais desconhecida. Mas eu orando nesses dias, eu te falo que eu fiquei até assim, em alguns momentos, com justiça própria no coração, pensando, por que não vai tudo para o Aurélio? Por que, né, e tal? Mas eu creio que o Senhor, Ele nos deu um DNA. Amém, irmãos? Amém. Isso não é se achar. E, na verdade, Paulo, ele dizia que ele pregava mais do que os demais, ele orava mais em línguas do que os demais, ele trabalhava mais do que os demais. E eu posso te confessar que durante esses 7 anos que nós estamos juntos, os irmãos que estavam comigo, eles sabem que todos os anos eu orei por algo. Senhor, nos dê a graça de trabalhar mais do que os demais. Amém. Todos os anos eu pedi isso para o Senhor, todos os anos. E eu posso te afirmar que todos os anos foi assim que aconteceu. Vocês talvez não tenham acesso a todos os relatórios, a todas as coisas, mas esses discipuladores sabem, todos os anos, irmãos, nós batemos recordes de encontros, de batismos. Nunca, nenhuma rede em Goiânia levou mais de 350 pessoas para um encontro. Isso é recorde máximo, irmão. Isso aí foi para explodir a boca do balão. Foi, meu Deus, aquilo ali foi um marco. É muita gente. Mas sabe que nós vivemos isso tudo porque tempo de tanta intensidade, foi frenético o negócio, mesmo no meio da pandemia. Meu Deus do céu, nós não paramos um segundo. Casamentos, tem gente que fala, que é isso? Tem que ir para sua rede para casar. É, lá o povo casa mesmo. Nós vivemos muita intensidade, mas é para esse tempo que o Senhor nos separou. Nós vamos levar essa identidade para frente. Os que vão ficar comigo, eu creio que logo também serão enviados. Eu posso te falar, Deus já tem colocado 3 novos obreiros no meu coração. Eu te falo, eu olho às vezes para os exemplos que tem na igreja e eu fico assim com vergonha. Oh Deus, os meus são os mais largados, são os mais doidos, são os... Mas Deus vai fazer algo poderoso, você pode ter certeza. Amém. Domingo no final do culto, reuni uma rede com os discipuladores. Eu fiquei olhando, os irmãos tudo de terno, falando bonito, aquele negócio. Do outro lado estava eu e os meus doidão aqui, amém? E eles nem disfarçam. Um abençoado vai e grita: ô Mazá, vamos jogar baralho na casa do Aurélio. Aurélio é o próximo pastor da rede, amém? Jogar baralho, aleluia. Mas é justamente com esses irmãos que eu creio que Deus vai escrever novas histórias. Amém. Nós não estamos separando, mas estamos multiplicando o mover de Deus. Novas batalhas estão diante de nós, novos desafios estão diante de nós. Mas eu quero te pedir algo hoje do fundo do meu coração. Queima os seus barcos, queima os seus barcos. Vai para esse caminho com o Senhor sem volta. Queima qualquer possibilidade de você sair fora dos caminhos do Senhor, seja por um emprego, seja por uma profissão, seja por propostas maiores, seja por desafios grandes dentro do seu casamento. Queime os seus barcos, assim como esse guerreiro, eu esqueci o nome, Agatópolis, aleluia. Nós fomos chamados para queimar os nossos barcos, para destruir as obras do diabo. A guerra é grande. Nós, nesses últimos anos, temos visto como
as ideologias têm se levantado, os homossexualismos em massas. Parece que essa parada que todas as igrejas fizeram fez com que a coisa se multiplicasse. Ontem eu estava no shopping e Deus falando comigo, literalmente. Eu estava com 2 discipuladores, o papo estava bom, nós estávamos falando de coisas boas, mas sabe quando você dá um apagão? Eu apaguei, teve uma hora, e eu nem sabia o que eles estavam falando. E o Senhor começou a me mostrar como multiplicou o homossexualismo, as pessoas perdidas. Eu vi, irmãos, literalmente, apesar das pessoas rindo, parecia que eu estava vendo elas chorando, clamando por uma saída. E eu sei que esse tempo de pandemia, o diabo ele atrasou a igreja. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando da videira, eu estou falando da igreja do mundo, a igreja de Goiânia principalmente. Houve um atraso do povo de Deus. Algumas pessoas elas paralisaram, algumas igrejas fecharam. Teve uma igreja ali no Parque Amazonas que eu sempre passava e ouvia muitos carros, e eu ficava feliz com aquilo, e eu pensava, o evangelho está sendo pregado, glória a Deus por isso. Mas um dia eu passei lá e tinha uma placa escrita: estamos fechados por conta da pandemia, voltaremos após. Esse povo parou, o evangelho parou de ser pregado, o diabo alcançou o objetivo dele temporariamente. E por conta disso, por esse atraso do povo de Deus, o pecado se multiplicou. Eu creio que por nós, irmãos, no nosso meio isso não aconteceu, mas nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Sabe, não olhe, irmãos, para aquele bairro somente como um evento qualquer. Olha para o bairro da sua célula, uma conferência que Deus te chamou. Sabe, olha para cada sábado, para cada semana que você estiver pregando ali, como se você estivesse vendo uma multidão de pessoas por trás. Olhe para a sua célula, irmãos, como tochas incendiadas que vão ser esparramadas por todos os lugares do mundo. Sabe, não olhe para aquilo como pequenos, não olhe, sabe, para a sua célula como só algumas pessoas, mas olhe para a multidão que está por trás. Eu posso dizer isso para os irmãos. Quando nós assumimos essa rede, nós éramos 32 células no relatório, 30 células na existência. Tem essas coisas, às vezes acontece. Éramos 30 células. E eu posso confessar, irmãos, que desde o primeiro encontro eu preguei como se fosse a minha última oportunidade. Todo encontro que eu tive, toda oportunidade que eu tive com essa rede, eu preguei como se fosse a última vez que eu estivesse pregando. Eu preguei como se eu estivesse vendo uma multidão de filhos. Os irmãos sabem do meu sonho. Todo encontro eu falo disso. Se você não sabe, você vai ver dia 6 agora que eu vou pregar batismo do Espírito Santo. Eu sempre falo dele. Um dia o Senhor me mostrou uma imagem onde eu vi uma multidão de filhos. Eu não imaginava que essa multidão de filhos, como que ela seria, como que ia acontecer. Mas hoje eu posso ver, aos poucos o Senhor tem enviado tochas. Estiveram aqui conosco durante um tempo, Arturo, Lúcio, o Lucas, agora o Guilherme, a Kelly, tantos irmãos, a Duda, o Lincoln, irmãos que estão sendo esparramados por todos os lugares do Brasil e do mundo afora. Estão levando essa identidade, esse coração. O Lúcio me mandou uma mensagem agora. Toda vez ele manda: ele já foi preso por causa do evangelho. Os pastores lá já esculacharam ele porque ele queria enfiar a mesma mentalidade que nós temos aqui como rede. Vai assumir uma rede, vai colocar o nome de embaixadores. Já tem o nome do time, tem um time de embaixadores lá. Não são tão bons como os de Goiânia, mas tem lá. E aos poucos eu tenho visto o evangelho, a essência, esse coração que eu recebi não é meu. Não é meu, eu quero te falar, nada disso é meu. Nada. Um dia eu andei com homens apaixonados, que tinham um coração, que tinham barcos queimados, caminhos sem volta.
e estão aí até hoje, permanecendo. E a única coisa que eu louvo a Deus foi porque eu tive o privilégio de estar com vocês durante esse ciclo, esses 7 anos, onde nós desfrutamos do trabalho, da perseverança, desfrutamos da aliança, da oportunidade, desfrutamos da bênção tríplice, desfrutamos do descanso. E eis que é chegado um novo tempo sobre nós, um tempo de guerras ainda maiores, de despojos ainda maiores, de histórias ainda maiores. O Senhor fez nesse tempo histórias maravilhosas. Como foi poderoso, meu Deus! Um podcast somente não é capaz de suprir todas as histórias que nós temos. Mas toda semana está indo os irmãos novos lá, vai lançar um novo, amém? Save podcast, você precisa assistir. Mas tantas histórias o Senhor fez nesse tempo. Eu quero te dizer, o meu pedido, a minha oração para o Senhor é que nós queimemos os nossos barcos e desfrutemos de uma porção dobrada, de um tempo ainda maior, onde nós vamos ter guerra sim, como eu te falei, porque as outras igrejas paralisaram. O número de pecados, de vícios, de drogas, de homossexualismo multiplicou. Mas esse é o tempo da nossa oportunidade. Amém. Dia 1º de fevereiro está chegando. Amém. Os nossos encontros voltarão. Nós não paramos durante esse tempo, mas a mesma intensidade está de volta. Você se prepare, porque nós correremos com os cavalos. Nós também fomos impedidos. Mas eu louvo a Deus porque pela graça de Deus nós continuamos trabalhando. E nós vimos as coisas fluindo. Nós vimos pessoas se convertendo. Mas o tempo em que foi atrasado por alguns que não tiveram essa revelação, nós vamos recuperar. O meu chamado para você aqui hoje é para desfrutar daquilo que outros não entenderam. Alguns perderam por não saber que eles eram chamados. E aqueles que perderam isso, a Bíblia diz que será dado para aqueles que entenderam. Aquele que não entende, aquele que diz que não tem, até o que tem lhe será tirado, e vai ser dado para aquele que tem. Eu quero te dizer hoje, nós temos favor de Deus. Amém. Nós temos favor. Você pode me chamar de arrogante, o que for, mas eu posso te dizer, nós temos favor de Deus. Deus nunca deixou de ouvir uma oração minha dentro dessa rede. Nunca, nunca, nunca. Os desafios maiores que nós tivemos, Deus sempre ouviu cada um deles. Teve momentos em que, eu te falo, hoje eu estou numa vibe assim, o negócio está tão claro na minha vida, que eu já estou fazendo compromisso com dinheiro que a gente não tem. Nós estamos assim, eu te falo, nós estamos devendo R$1.500 na secretaria. Eu não sei como que esse dinheiro vai vir, mas vai vir. Amém, irmãos? De subsídios que nós fizemos para sábado que vem. É um nível de fé maior que nós estamos desfrutando. E Deus tem nos levado. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós somos chamados para destruir as obras do diabo. Alguém foi escolhido. Tem um Davi que foi escolhido. Esse Davi é você. Se você procrastinar, o diabo vai ficar rotando e gritando pelos shoppings, pela cidade, pelos nossos bairros. Mas nós fomos aqueles que fomos chamados para cortar a cabeça do gigante. Sério, irmão, sério. Ontem, quando passava esse filme na minha cabeça, eu fiquei imaginando. Veio um jovem, ele estava com uma blusa curta, mostrando a barriga. Eu acho que ele tomou tanto hormônio feminino que a barriga dele ficou, a cintura dele ficou pequenininha assim. Mas ao mesmo tempo que ele estava com aquela blusa feminina, ele estava com uma calça masculina e com um salto alto, com barba, mas com cabelo feminino, com brinco. Isso era uma criatura esquisita. Tem homossexuais que até parecem mulher, que às vezes até passam despercebidos.
Mas esse rapaz, ele estava chamando tanta atenção, ele estava passando tanta vergonha. Fiquei com tanta compaixão dele, que eu fiquei imaginando ele no nosso encontro. Eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, me dá ele. Me dá, Senhor. Me dá esse filho perdido. Ele está passando vergonha, o diabo está humilhando ele. Me dá, Senhor. Dá o privilégio de eu ou um dos meus líderes encontrar com esse rapaz e pregar o Evangelho para ele. Eu sei que aqui tem tochas que vão ser esparramadas por essa cidade, e o fogo vai ser tão grande, irmãos, vai ser tão grande que vai alcançar essa geração. O diabo tem afrontado de uma maneira muito rápida e destrutiva, mas nós vamos correr com os cavalos. Essas pessoas são apenas vítimas que precisam ser socorridas. Às vezes a nossa tendência é ver a carne, ver as pessoas, e não ver o nosso verdadeiro inimigo. Mas nós precisamos ver quem de fato está batalhando contra nós. A nossa batalha, que nós estamos em cima do muro, vendo os próximos dias, ela é contra o diabo, ela é contra o inferno. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que coloca um anel no dedo. Ele fez uma aliança conosco. Você tem uma aliança com o seu Deus. Ele não desistiu de você em nenhum momento. Apesar das lutas que você tem enfrentado, eu quero te dizer, você tem um Pai. E você tem uma aliança. Talvez, por algum momento da sua vida, você tirou essa aliança. Você parou de se lembrar dela. Ele não muda. Em nenhum momento. Os hebreus abandonaram a fé, foram escravizados, levantaram um bezerro de ouro, abandonaram o Senhor, mas Ele permaneceu firmado todos os dias. O Senhor, Ele hoje quer colocar nos seus pés um novo caminho, novas sandálias. Isso fala de um novo caminho, um caminho de sobremodo excelente, um caminho para desfrutarmos de coisas ainda maiores. Mas só aqueles que têm esse entendimento é que vão participar. Eu fiz um desafio no final do culto para mais de 300 pessoas que estavam lá presentes. Eu falei para eles que ia ter comida só para os líderes. De fato, a primeira mão era assim. Mas ontem no trono, Deus falou comigo: dá comida para todos. Então você vai almoçar conosco, amém, irmãos? Mas aqui há alguns que talvez não vieram por causa de comida dessa terra. Olha para você ver. Ah, o pastor não vai dar comida para mim, não. Eu nem vou nesse retiro. Mas eu louvo a Deus por você que veio, porque eu quero te contar, tem comida para você. Mas essa comida não é a melhor parte. Tem uma comida espiritual aqui para você hoje. Tem um banquete espiritual para você aqui hoje. Enquanto o mundo está desfrutando das mortes naturais, visitando cemitério, hoje nós estamos aqui para celebrar a morte do velho homem. Você está aqui hoje, meu irmão, para celebrar um novo caminho, a nova vida que Deus tem para você. Ele também te deu novas vestes. As vestes falam de um caminho de santidade, de pureza. Independente das suas falhas, dos seus erros, você é puro. Você tem uma capa celestial. O Senhor te chamou, meu irmão, para isso. E agora? E agora o que eu devo fazer, pastor? Eu tenho um anel, eu tenho sandálias, eu tenho um novo caminho, eu tenho um Pai que me ama, eu tenho uma capa, eu tenho novas vestes, eu sou santo. Mas e agora? Agora é tempo de queimar os seus fardos. Amém. Agora é tempo de queimar as suas carroças. Agora é tempo de despedir dos seus pais. Agora é tempo de ir para uma terra desconhecida, enfrentar talvez um inimigo mais numeroso, mais poderoso, mais bem treinado. Mas se nós formos na força do Senhor, não tem como dar errado. Nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos vencer. Vamos para um caminho onde Ele é a prioridade. O Senhor, um dia,
Ele me chamou para ir para o exército, para ser treinado, para ser pastor. Ali no exército, literalmente, eu fui treinado para ser um pastor. Deus me deu a graça de abrir uma célula, Deus me deu a graça de pregar para aquele batalhão. No dia em que eu estava me despedindo daquele lugar, eles me deram um troféu, uma placa com honra. Estava escrito naquela placa: ao soldado Feliciano, pelos bons serviços prestados, ao soldado Feliciano pela divulgação do cristianismo dentro do comando de operações especiais. Na hora que eu li aquilo, o Senhor me falou: você foi treinado para treinar um grande exército celestial. Amém. Eu saí daquele lugar com esse intuito. Eu me lembro no nosso primeiro encontro, o Patrick estava lá. O Senhor me mostrou aquele povo e Ele me falou: daqui vai sair um grande exército espiritual. Muitos irmãos estavam lá naquele dia e estão aqui hoje. Você foi treinado para fazer parte desse exército. Não negocie, não coma nada menor do que isso. Despeça dos seus pais, queime as carroças, queime os barcos, porque a terra que nós estamos indo, ela é maior do que tudo que nós já vivemos. Amém, irmãos? Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã.